Dizem que a verdade sempre vem à tona. Para mim, ela chegou através de uma notificação no celular, mostrando uma foto que deveria ser impossível. Meu marido Marcelo estava morto há 7 anos, mas ali estava ele, vivo na tela do telefone da minha nora Priscila. Priscila deixou o celular no sofá. De repente, o aparelho começou a tocar. O nome e a foto na tela me deixaram paralisada na hora. O nome era Meu Amor. E a foto? Era uma imagem de Marcelo, que tinha morrido há 7 anos. Abri a mensagem e o que li fez meu coração quase parar. Almoços de domingo tinham virado nossa tradição de família desde que Marcelo morreu. Mesmo com Marcos viajando constantemente a trabalho, eu fazia questão que Priscila se juntasse a mim toda semana. Uma tentativa meio boba de manter alguma aparência de família numa casa que tinha ficado muito silenciosa. Mas antes de seguir, quero te convidar a participar. De onde me acompanha e deixe também uma nota de 0 a 10 para essa história. Aproveita e se inscreve no canal, assim você não perde as próximas. O dia de hoje não tinha sido diferente. Tinha sido o assado de panela, o prato preferido de Marcelo. Conversa mole sobre a última viagem de negócios de Marcos para Singapura e as perguntas educadas de Priscila sobre o meu clube de jardinagem. Eu preciso lavar essa louça, eu falei, recolhendo os pratos, enquanto Priscila olhava o relógio. Deixa eu ajudar, Marina, ela falou. Os dedos finos dela recolheram os talheres com uma eficiência de quem já estava acostumada. Ela era sempre prestativa, sempre certinha, pelo menos quando tinha alguém olhando. Não precisa, querida. Por que você não relaxa na sala de estar? Eu sugeri. Tem uma edição nova daquela revista de decoração que pensei que você fosse gostar. Ela sorriu. Aquele sorriso perfeitamente calculado que nunca chegava nos olhos dela. Parece ótimo. Eu só vou fazer uma ligação rapidinha antes. Eu vi ela ir para a sala de estar, já com o celular na mão. 7 anos de almoços de domingo e eu ainda não conseguia dizer que conhecia minha nora. Marcelo teria sabido como preencher essa lacuna. Ele conseguia se conectar com qualquer pessoa, fazer com que ela se sentisse a pessoa mais importante do mundo. Era isso que o tinha tornado um empresário tão bem-sucedido, aquele interesse genuíno pelos outros. Eu sentia falta disso nele. Sentia falta de tudo nele. A louça não demorou. Anos vivendo sozinha tinham me tornado eficiente, se nada mais. Eu sequei minhas mãos no pano de prato e fui em direção à sala de estar para me juntar a Priscila. Priscila, você gostaria de um pouco de... Comecei a perguntar. A sala de estar estava vazia, mas a bolsa de grife dela continuava na poltrona. A porta do banheiro, no corredor, estava fechada, e o som de água corrente vazava pelas paredes finas da casa antiga. O celular dela estava sobre a almofada do sofá, abandonado por um instante. Eu me sentei do lado, pegando a revista que eu tinha mencionado. Foi aí que o aparelho acendeu com uma mensagem que chegava, vibrando contra o tecido. E lá estava ele. O rosto de Marcelo sorria para mim da tela. Não era uma foto antiga que eu reconhecesse, mas uma que eu nunca tinha visto. O cabelo prateado dele pegava a luz do sol, aquelas linhas de expressão familiares se formando ao redor dos olhos. Mas não era possível. Marcelo tinha morrido há 7 anos, 3 meses e 16 dias. Abaixo da imagem dele, a notificação dizia: Meu amor, mal posso esperar para te ver amanhã. Eu fiz reservas, Nomi. Minha mão se moveu sem que eu pensasse, pegando o celular. Uma violação de privacidade, sim, mas superada pela impossibilidade que estava me encarando. Com dedos trêmulos, eu deslizei a tela. O celular estava desbloqueado. A mensagem abriu por completo. Mal posso esperar para te ver amanhã. Eu fiz reservas no Le Monde para as 8. Use aquele vestido preto que eu te comprei. E não se preocupe com seu marido. Ele nunca vai saber o que a gente está planejando em breve, meu bem. Tudo o que deveria ter sido meu será nosso. Minha visão ficou embaçada. As palavras flutuavam diante de mim enquanto uma onda de náusea passava pelo meu corpo. Isso não era possível. Marcelo tinha ido embora, eu tinha identificado o corpo dele, planejado o funeral dele,
lamentado por ele todos os dias durante 7 anos. No entanto, lá estava o rosto dele, enviando mensagens românticas para minha nora, mencionando o marido dela, meu filho, com um desdém casual. Eu subi a barra de rolagem, olhando mensagens anteriores, cada uma mais incriminadora do que a anterior. Marina não suspeita de nada. Ela ainda usa a aliança de casamento dela. Pobre tola. Marcos ligou. Mais 2 semanas em Dubai. Teremos a casa só para a gente. Eu encontrei mais documentos no escritório de Marcelo. As contas fora do país estão exatamente onde a gente suspeitava. Fotos apareceram entre os textos. Marcelo em lugares que eu não reconhecia, com roupas que eu nunca tinha visto. Sempre com aquele sorriso familiar, mas algo diferente nos olhos. Mais duro, mais frio. E Priscila. Fotos íntimas que eu rolei para cima imediatamente. Depois, fotos deles juntos, o braço dele em volta da cintura dela, os lábios dela na bochecha dele, fotos com a data da semana passada. Minha mente procurou por explicações. Uma pegadinha cruel, algum golpe bizarro de internet com perfil falso. Mas o homem nessas fotos era inegavelmente Marcelo, ou alguém idêntico a ele em todos os sentidos. Aí eu vi uma mensagem de 3 meses atrás que deixava tudo horrivelmente claro. Às vezes eu não consigo acreditar que ela nunca soube que Marcelo tinha um irmão gêmeo. Idêntico em todos os sentidos, só que eu fiquei com toda a ambição e nada da colher de prata. Mas a gente vai consertar esse desequilíbrio em breve, não vamos, meu bem? Um gêmeo. Um gêmeo idêntico que Marcelo nunca tinha mencionado. O cômodo girou ao meu redor, enquanto décadas de casamento, de repente, continham um segredo enorme e não dito. Porque Marcelo nunca me diria que tinha um irmão. Como eu poderia não ter sabido? A porta do banheiro fez clique no corredor. Rapidamente, eu voltei para a tela inicial e coloquei o celular exatamente onde Priscila tinha deixado, meu coração batendo forte nas minhas costelas. Anos organizando galas de caridade e jantares de negócios tinham me ensinado uma coisa sobre ter compostura. Eu precisei disso agora, desesperada para esconder minha descoberta. Desculpe por isso, Priscila disse, voltando para a sala de estar. Marcos ligou para checar. Ele manda o amor dele. Outra mentira. Marcos não tinha ligado para ela. Ele tinha ligado para esse homem que parecia meu marido morto, esse gêmeo. Esse estranho que estava planejando algo com minha nora, algo que envolvia o dinheiro de Marcelo. Meu dinheiro, a herança de Marcos. Que ótimo, eu consegui dizer, orgulhosa por minha voz ter se mantido firme, apesar do terremoto que estava acontecendo dentro de mim. Mais café? Na verdade, eu preciso ir, Priscila respondeu, pegando o celular dela e o enfiando na bolsa com uma facilidade casual. Se ela notou que o celular tinha se mexido, a máscara perfeita dela não revelou nada. Eu tenho uma reunião cedo amanhã. Não era uma reunião. Era um encontro com o irmão gêmeo secreto do meu marido no Le Monde às 8 da noite. Claro, querida. Até domingo que vem, no mesmo horário. Não deixo passar por nada. Ela se inclinou para beijar minha bochecha. O cheiro do perfume caro dela ficou no ar enquanto ela se afastava. Se cuida, Marina. Eu a acompanhei até a porta, trocando gentilezas como se o meu mundo não tivesse acabado de implodir. Assim que o carro dela desapareceu pela entrada da garagem, eu finalmente me permiti desabar em uma cadeira, meu corpo inteiro tremendo. Marcelo tinha um irmão gêmeo, um gêmeo idêntico que estava vivo e envolvido com minha nora. Um gêmeo que falava de coisas que deveriam ter sido dele, de contas offshore e de planos que o meu filho nunca saberia. As memórias voltaram. A viagem inesperada de Marcelo, meses antes do ataque cardíaco fatal. O jeito distraído dele quando voltou, a maneira como ele despistou minhas perguntas com uma brusquidão que não era normal dele. Ele teria descoberto esse irmão naquela época? Teria acontecido algo entre eles? Eu peguei o meu telefone, e hesitei. Para quem eu poderia ligar? Marcos estava do outro lado do mundo. Para a polícia? E dizer o quê?
Que o irmão gêmeo secreto do meu marido morto estava tendo um caso com minha nora? Que eles estavam tramando algo que envolvia o dinheiro da família? Não. Antes de envolver qualquer outra pessoa, eu precisava de mais informações. Eu precisava entender o que eu estava enfrentando. Marcelo sempre dizia que eu era mais forte do que parecia. Aço embrulhado em seda, ele me chamava. Depois de 40 anos de casamento com um dos empresários mais espertos de São Paulo, eu tinha aprendido uma coisa ou outra sobre pensamento estratégico, sobre paciência, sobre esperar o momento certo para agir. Se Priscila e esse impostor pensavam que eu era uma viúva de luto, cega demais pela perda para ver o que estava acontecendo bem na minha frente, eles estavam prestes a descobrir o contrário. Eu olhei para o retrato de Marcelo acima da lareira, aquele tirado no nosso 40º aniversário. Parece que você guardou segredos, meu amor, eu sussurrei para o rosto sorridente dele. Agora eu preciso descobrir todos eles. Para uma mulher que se orgulhava de sua observação perspicaz, eu nunca tinha me sentido tão cega. 7 anos de viuvez, 43 anos de casamento antes disso, e de alguma forma eu tinha perdido que meu marido, o homem que eu acreditava conhecer melhor do que ninguém, tinha abrigado um segredo dessa magnitude, um gêmeo idêntico. Eu passei a noite de domingo no escritório de Marcelo, um cômodo que eu tinha preservado quase exatamente como ele tinha deixado. A cadeira de couro dele ainda tinha a sutil marca do corpo dele. A caneta tinteiro favorita dele continuava tampada ao lado da base de escrivaninha. Até os óculos de leitura dele estavam em cima de relatórios financeiros trimestrais que ele nunca terminaria de revisar. Eu tinha mantido esse cômodo como um santuário, dizendo a mim mesma que era por marcos, pelas memórias. Agora eu me perguntava se eu tinha simplesmente estado evitando a dor de realmente deixar o passado ir. A parede de estantes embutidas guardava os arquivos meticulosamente organizados e documentos pessoais de Marcelo. Se houvesse alguma evidência desse gêmeo, estaria aqui. Eu comecei metodicamente, trabalhando em cada gaveta da mesa dele, em cada prateleira de papéis pessoais, declarações de imposto, apólices de seguro, certidões de nascimento dos nossos filhos, nada de incomum. Perto da meia-noite, eu encontrei o primeiro fio para puxar. Em uma pasta de couro marcada como pessoal Marcelo Mendonça, eu descobri papéis de adoção. Marcelo tinha sido adotado com 6 semanas de idade pelos Mendonça, a família rica de São Paulo, cujo nome ele tinha carregado com tanto orgulho. Isso não era totalmente surpreendente. Ele tinha mencionado a adoção dele de vez em quando, embora raramente discutíssemos isso. O que chamou minha atenção foi o nome da mãe biológica, Elizabeth Silveira, e uma anotação: gêmeos separados no nascimento. Minhas mãos tremeram enquanto eu espalhava o documento amarelado sobre a mesa. Nenhuma menção sobre onde o outro bebê tinha sido colocado. Nenhum nome para o irmão de Marcelo, apenas a confirmação de que em algum lugar por aí, outro bebê tinha entrado no mundo junto com meu marido, para depois ser enviado em uma direção diferente. Abaixo dos papéis de adoção estava uma pasta fina que eu nunca tinha visto antes, rotulada simplesmente como LR. Dentro havia um relatório de um investigador particular, datado de 3 meses antes da morte de Marcelo, contendo um nome: Léo Rezende. Endereço atual em Curitiba, histórico de emprego, ficha criminal, múltiplas acusações de fraude, embora nada que tivesse resultado em tempo significativo na prisão. E fotografias. A semelhança me roubou o fôlego. Se eu tivesse cruzado com esse homem na rua, eu teria o abraçado sem hesitar, acreditando que ele era Marcelo. A mesma mandíbula forte, o mesmo cabelo escuro com mechas prateadas, as linhas de sorriso idênticas ao redor dos olhos. Só nos olhos eu conseguia detectar algo diferente. Uma dureza onde os olhos de Marcelo demonstravam calor. Ou talvez eu estivesse vendo o que eu queria ver, criando diferenças para preservar a memória do homem que eu amava. A página final tinha uma nota manuscrita com a caligrafia inconfundível de Marcelo. Encontro marcado para 15 de março. Não informarei a família até que eu decida se o relacionamento é aconselhável. O histórico preocupante sugere cautela.
15 de março, apenas 2 semanas antes do ataque cardíaco fatal de Marcelo. Eu me recostei, conectando as peças de um quebra-cabeça que eu não sabia que existia. Marcelo tinha descoberto o irmão gêmeo, marcado um encontro, e depois o quê? Algo tinha dado muito errado. Tão errado que Marcelo tinha escolhido esconder essa descoberta monumental de mim, de Marcos, de todos. E agora esse homem, esse Léo Rezende, estava envolvido romanticamente com Priscila, planejando algo que envolvia o dinheiro de Marcelo, meu dinheiro. Dormir era impossível. Eu passei a noite criando uma linha do tempo, mapeando as conexões que eu conseguia verificar e as perguntas que permaneciam. Ao amanhecer, minha determinação tinha se transformado em um plano. Se Léo e Priscila iam se encontrar à noite no Le Monde às 8, eu precisava ver esse gêmeo com meus próprios olhos, precisava entender o que eu estava enfrentando. Eu liguei para minha amiga mais próxima, Eliana, que tinha estado ao meu lado durante o funeral de Marcelo e os longos anos cinzentos que se seguiram. Eliana, eu preciso de um favor. Sem perguntas. A resposta dela foi imediata. Diga o que você precisa. Eu preciso de uma mesa no Le Monde hoje à noite. Em algum lugar discreto onde eu possa observar outros clientes sem ser notada facilmente. Para o crédito dela, Eliana não insistiu em explicações. Depois de 50 anos de amizade, ela entendia quando os assuntos eram sérios. Meu sobrinho é o chefe de salão lá. Eu ligo para ele agora mesmo. Obrigada. E Eliana, eu talvez precise pegar Sônia emprestada por uma noite. Sônia era a governanta de longa data de Eliana, uma mulher filipina respeitável, mais ou menos da minha altura e compleição. Marina, o que diabos está acontecendo? Sem perguntas. Lembre-se, eu prometo que vou explicar tudo em breve. Com a ajuda de Eliana, os preparativos se encaixaram. Às 7 em ponto, eu estava sentada em uma mesa de canto no Le Monde, parcialmente escondida por um ficus ornamental. Eu tinha pego emprestado o uniforme e a identidade de Sônia, adicionando uma peruca escura e óculos que alteravam significativamente a minha aparência. Disseram à gerência do restaurante que a senhora Eliana Nogueira estava considerando o local para um evento de caridade e desejava observar discretamente como a equipe lidava com o serviço regular. O Le Monde era o restaurante favorito de Marcelo. Nós tínhamos comemorado aniversários aqui, a formatura de Marcos, sucessos nos negócios. A ironia não me passou despercebida de que Léo tinha escolhido este estabelecimento específico para o seu encontro com Priscila. Ele estava deliberadamente seguindo os passos do meu marido, tentando assumir a identidade dele em mais de uma maneira? Exatamente às 8h05, eles chegaram. Eu tinha me preparado para o choque de ver o rosto de Marcelo em outro homem, mas a realidade foi mais dura do que a expectativa. Léo vestia um terno cinza chumbo, quase idêntico a um no armário de Marcelo. O cabelo prateado dele penteado da mesma forma, até a postura dele imitava a pose confiante do meu marido. Ele tinha estudado Marcelo? Ou essas semelhanças estavam incorporadas em um DNA compartilhado? Priscila estava agarrada ao braço dele, vestindo um vestido preto que eu nunca tinha visto, presumivelmente o que Léo tinha mencionado ter comprado para ela. Ela parecia radiante, mais feliz do que eu a tinha visto em anos, mais viva do que ela jamais parecia nos nossos almoços de domingo ou reuniões de família. Eles estavam sentados do outro lado do restaurante, mas do meu ponto de vista, eu conseguia observá-los claramente. A maneira íntima como ela se inclinava para ele, como a mão dele cobria a dela na mesa. A conversa deles parecia intensa, pontuada por sorrisos compartilhados e risadas ocasionais. Eu me forcei a respirar de forma constante, a observar de forma analítica em vez de emocional. Este não era Marcelo. Este era um estranho usando o rosto dele, um estranho com tendências criminosas que tinha mirado na minha família. Enquanto eles pediam vinho, eu tirei o pequeno microfone direcional que Eliana tinha conseguido com o marido dela, obcecado por segurança da minha bolsa. O aparelho, emparelhado com um fone de ouvido sem fio, não pegaria todas as palavras, mas poderia me dar informações críticas.
Os papéis estão todos no cofre da casa dela, Léo estava dizendo, a voz de Marcelo saindo dos lábios dele. A velha ainda não mudou a combinação. O aniversário de Marcelo. Você consegue imaginar? Priscila riu baixinho. Ela mantém tudo exatamente como estava quando ele morreu. É como um mausoléu lá dentro. Bem, a combinação funciona a nosso favor. Eu encontrei documentos para as contas das Ilhas Cayman na semana passada, quando você a levou naquele almoço do clube de jardinagem. Meu estômago se apertou. Eles tinham estado no meu cofre, no cofre de Marcelo. Aquele escondido atrás do retrato dele no escritório. E Marcos não suspeita de nada? Léo perguntou, tomando o vinho. O vintage preferido de Marcelo, eu notei. Marcos mal sabe em que continente ele está. Ele foi para casa 3 vezes nos últimos 6 meses. O tom de Priscila demonstrava um desprezo não disfarçado. Além disso, ele confia completamente em mim. E Marina ainda me trata como a esposa troféu caçadora de ouro que não é boa o suficiente para o precioso filho dela. Ela não tem ideia de que a gente sequer se conhece. Léo sorriu. O sorriso de Marcelo, mas de alguma forma errado no rosto dele. Perfeito. Assim que a gente tiver os números das contas verificados, a gente pode passar para a fase 2. Mais 4 semanas, meu bem, e a fortuna de Marcelo vai estar onde sempre deveria ter estado, com o filho primogênito dele. Filho primogênito? O copo de vinho quase escorregou da minha mão. Léo não era apenas o gêmeo de Marcelo. Ele estava afirmando ser o primogênito por, o quê? Minutos, talvez. E na mente dele, isso lhe dava direito a tudo o que Marcelo tinha construído. O que tinha acontecido naquele encontro 7 anos atrás. O que Marcelo tinha descoberto sobre o irmão que ele levou para o túmulo. Enquanto eles brindavam, celebrando o esquema deles, uma clareza fria se instalou em mim. Eu precisava entender exatamente o que eles estavam planejando, até onde eles estavam dispostos a ir. E o mais urgente, o que Léo queria dizer com filho primogênito. Mas uma coisa era certa. O homem vestindo o rosto do meu marido e a mulher casada com o meu filho estavam conspirando para roubar o legado da minha família. E eu não deixaria que isso acontecesse. Marina passou a terça-feira de manhã no cofre da Mendonça Participações, revisando documentos que não tocava havia anos. Como viúva de Marcelo e acionista majoritária da empresa, ela tinha acesso ilimitado, embora tivesse deixado as operações de negócios para o time executivo desde a morte dele. Hoje, ela precisava entender exatamente o que Léo e Priscila poderiam estar mirando. Senhora Mendonça, tem algo específico que posso ajudar a localizar? Perguntou Gilberto Bastos, o diretor financeiro da empresa, que tinha trabalhado ao lado de Marcelo por 20 anos. Só me familiarizando com nossos bens atuais, Gilberto. Ela sorriu placidamente, projetando apenas curiosidade casual. Faz muito tempo que não me interesso ativamente. Claro, por favor, me avise se precisar de algo. Ele hesitou na porta. Marcelo ficaria satisfeito em vê-la aqui novamente, ele disse. Marina, porém, não estava ali para honrar memórias. Ela estava ali para traçar a armadilha. Ela sairia da sombra da viúva para defender cada centavo que seu marido construiu, transformando o luto em uma estratégia de guerra fria. Uma vez sozinha, eu examinei metodicamente as contas offshore que Léo tinha mencionado. Marcelo tinha estabelecido várias nas Ilhas Cayman durante a expansão da empresa nos anos 90, todas perfeitamente legais, mas com vantagens fiscais. O que chamou minha atenção foram os protocolos de acesso. Enquanto a maioria das contas da empresa exigia várias autorizações para grandes transferências, essas contas em particular tinham sido configuradas com sistemas de verificação mais simples, uma vulnerabilidade se alguém tivesse a informação certa. Eu fiz anotações cuidadosas e depois fui para os arquivos pessoais de Marcelo. O testamento dele era simples, tudo para mim, com provisões para Marcos herdar após a minha morte, planejamento patrimonial padrão para um homem da riqueza dele. Mas e se alguém contestasse a validade do testamento? E se alguém alegasse ter um direito superior à fortuna Mendonça? E se alguém alegasse ser o filho primogênito de Marcelo?
O pensamento que me assombrava desde que eu tinha ouvido as palavras de Léo no restaurante agora se transformou em uma preocupação específica. Eu precisava entender as implicações legais dessa alegação, mas não podia arriscar consultar nosso advogado da família sem revelar o que eu sabia. Em vez disso, eu liguei para Eliana. Eu preciso de outro favor, eu disse quando ela atendeu. O seu genro é advogado de espólio, não é? Jonas? Sim, ele é sócio da Nogueira e Alves. Marina, o que está acontecendo? Primeiro o disfarce no restaurante, agora perguntas legais. Eu preciso falar com ele hipoteticamente, de forma confidencial. Eliana suspirou. Eu vou providenciar, mas você vai me dever uma explicação completa em breve. Até o fim de semana, eu prometo. E obrigada. Jonas Alves concordou em me ver naquela tarde, provavelmente mais por curiosidade sobre a amiga misteriosa da sogra dele do que por interesse profissional. O escritório dele, no centro, oferecia uma vista ampla do Porto de São Paulo, um atestado do sucesso do escritório. Senhora Mendonça, eu entendo que você tem algumas perguntas sobre espólio, ele começou, gesticulando para eu me sentar. Perguntas hipotéticas, eu enfatizei, sobre contestações de herança. A expressão dele permaneceu profissionalmente neutra. Fico feliz em discutir princípios gerais com o entendimento de que não estou dando um conselho jurídico específico. Claro, eu organizei meus pensamentos com cuidado. Hipoteticamente, se um homem rico morresse, deixando tudo para a esposa e o filho, mas anos depois outro filho surgisse, talvez um filho desconhecido até então, que direito legal esse novo filho teria para contestar a herança? Jonas inclinou-se um pouco para a frente. O interesse dele aumentou. Vários fatores entrariam em jogo. Esse filho hipotético nasceu dentro do casamento, foi reconhecido pelo pai em vida. Existe prova de DNA que estabeleça a paternidade? Digamos que ele tenha nascido simultaneamente com o filho reconhecido. Gêmeos, talvez, separados no nascimento. O falecido só soube desse gêmeo pouco antes da morte e escolheu não reconhecê-lo. Cenário interessante, os olhos de Jonas se estreitaram um pouco. A curiosidade profissional dele era evidente. Aqui no Brasil, o prazo de prescrição para contestar um testamento é de 5 anos após o processo. No entanto, se esse gêmeo hipotético pudesse provar que foi deliberadamente escondido ou que não estava ciente dos direitos dele, um tribunal poderia considerar uma exceção. E se ele pudesse provar que tecnicamente nasceu primeiro, minutos antes do gêmeo dele? A ordem de nascimento entre gêmeos seria amplamente irrelevante para o direito de herança moderno, Jonas explicou. Diferente da primogenitura histórica, nosso sistema atual não privilegia automaticamente o filho primogênito. O que importaria é o reconhecimento legal e as intenções declaradas do falecido. Eu balancei a cabeça, absorvendo a informação. E o que aconteceria se esse gêmeo hipotético tentasse se passar pelo irmão falecido para ter acesso a contas ou bens? A expressão de Jonas ficou mais séria. Isso seria fraude criminosa, senhora Mendonça. Múltiplos crimes, na verdade. Existe algo específico que a preocupa sobre o espólio do seu falecido marido? Apenas explorando contingências, eu respondi suavemente. Marcelo era sempre minucioso no planejamento dele. Estou tentando honrar essa tradição. Ele não pareceu convencido, mas respeitou os limites que eu tinha estabelecido. Se você tem preocupações reais sobre alguém tentando fraudar o espólio da sua família, eu recomendaria fortemente consultar seu advogado de confiança. Claro, isto é puramente hipotético. Nós encerramos nossa reunião com gentilezas sociais praticadas. Mas ao sair do escritório dele, a gravidade do que eu estava enfrentando se instalou em mim. Léo não tinha um direito legal à fortuna de Marcelo, mas isso claramente não o estava impedindo de tentar conquistá-la através de engano e manipulação. Eu precisava de prova do que ele e Priscila estavam planejando, evidências concretas que eu pudesse levar às autoridades quando chegasse a hora. Minha próxima parada foi uma pequena loja de eletrônicos em São Paulo, recomendada pelo marido obcecado por segurança de Eliana. O proprietário, um ex-pesquisador que se apresentou apenas como Giba,
me ajudou a selecionar vários dispositivos de gravação discretos e pequenas câmeras que poderiam ser escondidas pela minha casa. Planejando uma situação de câmera de babá, senhora M? Ele perguntou casualmente enquanto demonstrava como acessar o armazenamento em nuvem criptografado onde as gravações seriam salvas. Algo assim, eu respondi, grata pela descrição dele. Naquela noite, com a ajuda de Giba, eu instalei metodicamente os dispositivos pela casa, focando no escritório de Marcelo, na sala de estar onde Priscila sempre deixava as coisas dela e no hall de entrada. Se qualquer um dos dois entrasse na minha casa de novo, eu saberia exatamente no que eles tocavam, o que eles diziam, o que eles planejavam. A peça final veio na manhã de quarta-feira, quando eu visitei um investigador particular recomendado por Gilberto Bastos como totalmente discreto e completamente eficaz. Vanderlei Dantas operava em um escritório modesto acima de uma loja de ferragens em São Paulo, a reputação dele aparentemente mais forte do que a necessidade de um ambiente impressionante. Eu preciso de informações abrangentes sobre 2 indivíduos. Eu expliquei depois que ele fechou a porta do escritório desorganizado dele. Histórico, atividades atuais, associações, registros financeiros, tudo o que você puder obter legalmente. Vanderlei balançou a cabeça, fazendo anotações em um pequeno caderno de couro. Os nomes: Léo Rezende, atualmente morando em Curitiba, embora ele pareça estar em São Paulo regularmente, e minha nora, Priscila Mendonça. As sobrancelhas dele se ergueram um pouco com o segundo nome, mas ele manteve a compostura profissional. Assunto de família, presumo. Pode-se dizer que sim. Alguma preocupação específica que eu deva focar? Eu considerei o quanto revelar. O Sr. Rezende parece ser o irmão gêmeo idêntico do meu falecido marido, separado no nascimento. Ele e minha nora desenvolveram um relacionamento. Eu acredito que eles podem estar planejando algo que pode impactar os interesses financeiros da minha família. Vanderlei escreveu mais algumas notas. Prazo para a informação? O mais rápido possível. O custo não é problema, mas a discrição é primordial. Eles não podem saber que estão sendo investigados. Entendido, ele tocou no caderno dele. Relatório inicial em 48 horas. Descobertas abrangentes até o início da próxima semana. Isso é suficiente? Sim, eu entreguei a ele um envelope contendo uma quantia substancial em dinheiro. Existe um bônus se você puder determinar onde o Sr. Rezende está hospedado enquanto estiver em São Paulo. Registros de hotel, contratos de aluguel, propriedade, qualquer coisa que estabeleça a residência local dele. Ao sair do escritório de Vanderlei, meu celular tocou com uma mensagem de Priscila. Pensei em passar por aí esta tarde para pegar aquele livro sobre planejamento de jardim que discutimos, por volta das 3. O timing era perfeito. Eu acabei de instalar o equipamento de vigilância. Agora eu poderia testá-lo enquanto potencialmente reunia informações valiosas sobre os planos deles. Eu respondi. Seria ótimo. Vou pôr a chaleira no fogo. 3 horas. Tempo suficiente para voltar para casa e preparar não apenas um chá, mas uma performance cuidadosamente elaborada por mim mesma. Léo e Priscila pensavam que estavam lidando com uma viúva de luto, cega demais pela perda para ver os planos deles. Era hora de reforçar essa ideia errada enquanto eu reunia as provas de que precisava para detê-los. Enquanto eu voltava para casa, a voz de Marcelo parecia sussurrar no meu ouvido. Lembre-se do que eu sempre te disse sobre adversários nos negócios, Marina. Deixe-os subestimar você. É o caminho mais certo para a vitória. Pela primeira vez, eu fiquei grata pela máscara de viuvez frágil que eu tinha usado nos últimos 7 anos. Estava prestes a se tornar meu maior trunfo. Exatamente às 3 horas, a campainha tocou. Eu chequei o feed da câmera recém-instalada no meu tablet antes de atender. Sim, era Priscila sozinha na varanda, vestida com elegância casual como sempre. O sistema de gravação estava funcionando perfeitamente. Uma pequena luz verde confirmava que estava capturando tudo. Eu guardei o tablet em uma gaveta e ajeitei meu cardigã, escolhido de propósito por sua aparência matrona, antes de abrir a porta. Priscila, querida, na hora certa.
Eu a abracei com o calor esperado de uma sogra, notando como ela se enrijeceu um pouco antes de retribuir o gesto. Ela sempre tinha ficado tão desconfortável com meu afeto, ou era um desenvolvimento recente desde que ela conspirava com Léo? Obrigada por me receber, Marina. Eu trouxe aqueles chás artesanais que conversamos. Que atenciosa. Eu a levei para a sala de estar, onde eu tinha arrumado uma bandeja de chá ao lado da poltrona favorita de Marcelo, uma encenação proposital. O livro de jardinagem está na mesinha lateral. Marquei algumas seções que podem te interessar. Priscila se ajeitou no sofá, exatamente onde ela tinha deixado o celular durante o almoço de domingo. Se ela suspeitava que eu tinha visto as mensagens, a compostura dela não revelou nada. Como está a viagem de Marcos? Eu perguntei, servindo chá com as mãos que eu forcei a permanecer firmes. Ainda em Singapura? Hong Kong agora, ela respondeu. A expansão está demorando mais do que o esperado. Ele está falando em estender por mais 2 semanas. Mais 2 semanas de liberdade para ela e Léo. Que conveniente. Ele trabalha demais? Eu suspirei, desempenhando meu papel, assim como o pai dele. Falando em Marcelo, Priscila pousou a xícara de chá. Eu encontrei algumas fotos antigas dele e de Marcos quando estava organizando o escritório. Pensei que você gostaria de tê-las para o seu álbum. Ela pegou a bolsa e tirou um envelope. Enquanto eu aceitava, notei ela estudando minha reação com cuidado. Dentro havia, de fato, fotos de Marcelo e Marcos. Viagens de pesca, jogos de beisebol, momentos que eu me lembrava bem. Mas havia também uma que eu não reconheci. Marcelo parado ao lado de um prédio que eu não conhecia, datada de apenas semanas antes da morte dele. A foto tinha uma qualidade um pouco diferente dos nossos snapshots de família, quase como uma filmagem de vigilância. Esta, eu disse, segurando-a. Eu não me lembro dela. Priscila inclinou-se para a frente com casualidade praticada. Estava com as outras. Talvez de uma das viagens de negócios dele. A foto era um teste. Ela estava avaliando se eu reconhecia o local, se eu sabia sobre o encontro secreto de Marcelo com o gêmeo. Eu fiz uma anotação mental para mostrar a foto ao investigador. Talvez, eu concordei, pondo-a de lado com um desinteresse proposital. Marcos tem tantas qualidades do pai, a mesma dedicação ao trabalho, a mesma integridade. Marcelo ficaria orgulhoso do homem que ele se tornou. Com certeza ficaria. Priscila sorriu levemente. Embora às vezes eu ache que Marcos herdou a cegueira do pai para o que está bem na frente dele. Minha xícara de chá congelou no meio do caminho até meus lábios. Ela estava me provocando de propósito, testando limites? Ah, como assim? Eu mantive minha voz leve, curiosa. Só que os 2 homens Mendonça ficam tão focados nos impérios de negócios deles que perdem o que está acontecendo na vida pessoal. Marcelo viajava constantemente durante o seu casamento, não é? Ele construiu algo notável, eu respondi com cuidado. Para todos nós, ela tomou um gole do chá, os olhos me observando por cima da borda. Embora a gente se pergunte se ele alguma vez se arrependeu dos caminhos não tomados, das escolhas feitas cedo que moldaram tudo depois. Ela estava pescando informações sobre a adoção de Marcelo, sobre o que eu poderia saber sobre a família biológica dele. Eu precisava parecer alheia sem parecer ingênua. Marcelo estava sempre olhando para o futuro, eu disse, escolhendo um biscoito da bandeja. Ele acreditava que arrependimentos eram energia desperdiçada. Ela pousou a xícara com um clique proposital. Sempre admirei isso na família Mendonça. Tanta certeza sobre o lugar de vocês no mundo. A conversa continuou nesse tom. Priscila investigando delicadamente o passado de Marcelo, as práticas de negócios dele, os documentos particulares, enquanto eu mantinha a fachada de uma viúva insuspeita, ocasionalmente direcionando a conversa de volta para tópicos mais seguros, como os planos de jardim dela ou eventos da comunidade. Depois de 20 minutos, o celular dela tocou com uma mensagem. Ela olhou e depois sorriu com ar de desculpas. Eu preciso ir? Tenho uma reunião com meu cliente de design de interiores do outro lado da cidade. Cliente de design de interiores?
Era assim que eles estavam chamando Léo agora? Claro, querida, não se esqueça do seu livro. Eu entreguei a ela o volume de jardinagem, notando como ela mal olhou para ele. O livro nunca tinha sido o motivo real da visita dela. Na porta, ela se virou com preocupação praticada. Marina, você pensou mais sobre o que conversamos no mês passado? Sobre a possibilidade de vender a casa de férias na Praia do Forte? Marcos e eu realmente achamos que é demais para você manter na sua idade. A propriedade da Praia do Forte, comprada pelos pais de Marcelo nos anos 60 e valendo alguns milhões no mercado atual. Eles vinham sondando esse bem há meses. Ah, eu não sei, eu suspirei, injetando fragilidade na minha voz. Tantas memórias lá. Marcelo me pediu em casamento naquela praia, sabia? Claro, ela disse, dando um tapinha no meu braço com simpatia condescendente. Só pense nisso. Detestamos ver você sobrecarregada com essas propriedades quando poderia estar aproveitando a sua aposentadoria. Depois que ela saiu, eu imediatamente revisei a filmagem de segurança. As câmeras tinham capturado tudo, incluindo um momento em que Priscila, pensando que eu estava na cozinha reabastecendo o bule, tinha examinado rapidamente vários documentos na mesa de Marcelo. Ela também tinha tirado fotos do cofre atrás do retrato de Marcelo quando eu estava de costas. Eu baixei a filmagem para o armazenamento em nuvem seguro e depois liguei para Eliana. Eu preciso de acesso à casa da praia imediatamente, eu disse a ela. Você pode me levar para lá amanhã de manhã? Eu explico tudo no caminho. Já era a hora, ela respondeu. Estou morrendo de curiosidade. Eu te pego às 8. A próxima peça se encaixou naquela noite, quando Vanderlei Dantas ligou com as descobertas preliminares. Léo Rezende está hospedado no Hotel Porto Mar, quarto 712, sob o nome de Léo Mendonça, ele relatou. Ele está lá há aproximadamente 3 semanas, pagando em dinheiro. As verificações de histórico confirmam que ele e seu falecido marido eram de fato gêmeos adotados por famílias diferentes com 6 semanas de idade. E o histórico criminal dele? Eu insisti. Extenso, embora a maioria das acusações tenha sido retirada ou tenha resultado em liberdade condicional. Roubo de identidade, fraude de seguro, golpes de investimento visando viúvas ricas, o tom de Vanderlei transmitia desaprovação profissional. Ele parece ter um padrão de assumir identidades semelhantes à dele para ter acesso aos bens de outras pessoas. E a conexão dele com minha nora? Eles estão se encontrando regularmente há pelo menos 4 meses, com base em registros de cartão de crédito e localização de telefone. O primeiro encontro documentado deles foi em um evento de caridade onde seu filho também estava presente. Marcos saiu mais cedo para uma ligação de negócios. Priscila e Rezende foram fotografados em conversa íntima depois. Então foi assim que começou. Léo tinha mirado em Priscila especificamente, sabendo da conexão dela com a Fortuna Mendonça. Eu preciso de vigilância nos dois, eu decidi. E eu preciso saber se mais alguém está envolvido no que quer que eles estejam planejando. Já está em andamento, Vanderlei me assegurou. Eu devo ter detalhes mais concretos até segunda-feira. Mais uma coisa. Rezende fez várias ligações para um escritório de advocacia especializado em contestar adoções e reivindicações de herança, Preston e Walsh, em Curitiba. A peça final do quebra-cabeça se encaixou. Léo não estava apenas planejando roubar contas que ele pudesse acessar. Ele estava montando um caso para contestar o testamento de Marcelo por completo, para reivindicar direitos à Fortuna Mendonça como gêmeo de Marcelo ou possivelmente algo mais, dada a referência dele a ser o filho primogênito. Obrigada, Vanderlei. Por favor, continue sua investigação com atenção especial a quaisquer documentos legais que estejam sendo preparados. Depois de desligar, eu me sentei no escritório de Marcelo, cercada pela vida que ele tinha construído, o legado agora sob ameaça. Por 7 anos, eu tinha preservado tudo exatamente como ele deixou, como se manter o ambiente físico intacto pudesse de alguma forma impedir que a memória dele se apagasse. Agora, essa preservação poderia me ajudar a proteger tudo o que ele tinha trabalhado para conquistar.
Eu abri a gaveta da mesa dele e tirei a pequena caixa de veludo que continha a aliança de casamento dele, aquela que eu tinha tirado do dedo dele antes da cremação. O simples anel de ouro sempre pareceu muito modesto para um homem da riqueza dele, mas Marcelo tinha se recusado a substituí-lo, dizendo: "Esta é a aliança que você pôs no meu dedo, Marina. É a única que eu vou usar." Eu fechei meus dedos em torno dela, tirando força da memória do homem que a tinha usado por 43 anos. "Eu não vou deixar eles levarem o que você construiu", eu sussurrei para o cômodo vazio. "Eu te prometo isso. Amanhã, a casa da praia." Então, armada com a investigação completa de Vanderlei, eu começaria a montar minha contraofensiva contra o casal que pensava que podia explorar a memória de Marcelo e roubar o legado dele e da família que ele amou. A manhã de quinta-feira trouxe chuva, a água batendo contra as janelas do meu quarto enquanto eu me preparava para o dia. Eliana chegou exatamente às 8, dirigindo o sedã prata dela com a eficiência casual de alguém acostumada a cumprir horários. Finalmente, ela disse quando eu entrei no carro: "Você vai me contar o que diabos está acontecendo?" Durante a viagem de 2 horas até a Praia do Forte, eu contei para ela tudo. A descoberta do celular de Priscila, a revelação do gêmeo de Marcelo, a vigilância no restaurante, o esquema revelado. Eliana ouviu em silêncio crescente, a expressão dela mudando de curiosidade para descrença e depois para uma raiva tranquila. "Então Marcelo teve um irmão gêmeo durante todo esse tempo e nunca mencionou?" Ela finalmente disse quando eu terminei. "Ele não sabia até poucos meses antes de morrer", eu expliquei. A nota dele sugeria que ele estava sendo cauteloso sobre estabelecer um relacionamento. Cauteloso com razão, parece, Eliana apertou o volante. "E agora esse criminoso está usando o rosto de Marcelo para seduzir sua nora e roubar a fortuna da sua família." "Que tipo de pessoa faz isso?" "Alguém que se sente enganado", eu disse baixinho. A nota de Léo sobre ser o filho primogênito, os comentários sobre o que deveria ter sido dele, ele vê a vida de Marcelo como algo que foi tirado dele. "A vida de Marcelo foi construída pela própria ação dele", Eliana retrucou. "Não pelo acidente do nascimento. Eu sei disso, e você sabe. Mas Léo claramente construiu uma narrativa diferente. Nós chegamos na propriedade da Praia do Forte pouco antes das 10. A casa tinha sido fechada para o inverno, as venezianas trancadas contra as tempestades sazonais. Eu não tinha vindo aqui desde o último aniversário de morte de Marcelo, 2 anos atrás, quando a solidão tinha ficado insuportável demais, até para as memórias felizes que enchiam esses quartos. Enquanto Eliana esperava no carro, eu destrancei a porta da frente e entrei no ar abafado de um lugar fechado por muito tempo. Tudo estava exatamente como eu me lembrava. Móveis cobertos com panos brancos como fantasmas, fotografias emolduradas capturando verões mais felizes, a vista ampla do oceano através de janelas manchadas de sal. Eu não tinha vindo aqui só pela nostalgia. Eu tinha vindo porque me lembrei de algo que Marcelo tinha dito durante a última visita dele aqui, semanas antes da morte. Nós tínhamos estado caminhando pela praia quando ele de repente anunciou: "Marina, se alguma coisa acontecer comigo, eu preciso que você saiba que os documentos mais importantes estão no lugar mais seguro, onde tudo começou." Na época, eu tinha descartado como conversa mórbida o tipo de proclamação dramática que às vezes surgia dele quando enfrentava a mortalidade. Agora, eu me perguntava se ele tinha estado tentando me dizer algo específico. Onde tudo começou. Nós tínhamos ficado noivos nesta praia. Nós tínhamos passado a lua de mel nesta casa. Mas onde especificamente? Eu caminhei pela propriedade metodicamente, verificando gavetas ocultas, espaços de parede falsos, os esconderijos típicos. Nada. Aí, enquanto eu estava no alpendre de trás, olhando para o mar que ele tinha amado, me ocorreu. A primeira noite da lua de mel, nós tínhamos enterrado uma cápsula do tempo na praia, brincando de fazer promessas sobre o nosso futuro juntos. Levou 20 minutos de escavação na chuva, Eliana me ajudando silenciosamente, apesar de não entender completamente o que nós estávamos procurando, antes de minha pá atingir metal.
A caixa de lata que nós tínhamos enterrado 44 anos atrás estava enferrujada, mas intacta. Dentro, por baixo das nossas cartas bobas de amor e previsões ingênuas, havia um envelope mais novo, impermeável, com a caligrafia de Marcelo. Para Marina, se você precisar da verdade. Com dedos trêmulos, eu abri. Dentro havia documentos que transformavam tudo o que eu pensava que sabia. Certidões de nascimento para gêmeos idênticos, nascidos de Elizabeth Silveira. Marcelo Antônio Silveira, nascido às 3h42 da manhã. Leonardo Roberto Silveira, nascido às 3h46, 4 minutos separando-os. Marcelo tecnicamente era o primogênito, não Léo, mas havia mais. Documentos de adoção mostrando que Marcelo tinha sido adotado pelos Mendonça, uma família rica de São Paulo, enquanto Léo tinha sido mandado para um orfanato no Paraná, eventualmente adotado aos 8 anos por uma família de classe trabalhadora. E depois, a peça mais devastadora. Um teste de DNA datado de 3 semanas antes da morte de Marcelo, confirmando não apenas que Léo era o irmão gêmeo dele, mas revelando um detalhe adicional. O pai biológico deles não era um desconhecido aleatório. Era Roberto Mendonça, o pai adotivo de Marcelo. O fundador da Mendonça Participações tinha tido um caso com uma jovem secretária dele 45 anos atrás. Quando ela ficou grávida de gêmeos, ele arranjou para que um deles, Marcelo, fosse adotado pela família dele, enquanto o outro, Léo, foi mandado para longe, existência negada, patrimônio negado. O pai de Marcelo tinha literalmente escolhido um filho para ser o herdeiro e rejeitado o outro para a obscuridade. Não é de admirar que Léo abrigasse tanta raiva. A última página era uma carta de Marcelo para mim, datada do dia antes da morte dele. Marina, se você está lendo isso, então algo aconteceu comigo e você precisa saber a verdade completa. Eu me encontrei com Léo há 3 semanas. O que eu descobri me destruiu. Meu pai, o homem que eu admirei a minha vida inteira, cometeu uma injustiça horrível. Ele conscientemente dividiu irmãos gêmeos, deu a um deles todos os privilégios enquanto condenava o outro à pobreza. Léo tem todo o direito de se ressentir de mim, da vida que eu levei. Mas quando nós nos encontramos, eu vi algo além da raiva. Ele estava planejando algo, Marina. O jeito que ele me perguntou sobre o negócio, sobre contas offshore, sobre a estrutura da minha família, não era curiosidade inocente. Ele estava me examinando para explorar. Eu tentei lhe oferecer reparação. Uma quantia significativa para compensar pela injustiça feita a ele. Mas não era dinheiro que ele queria. Era tudo. Ele sentia que merecia a vida inteira que eu tinha vivido. E ele me disse exatamente isso. Eu sou o filho dele tanto quanto você, ele disse. Por que você consegue tudo enquanto eu não consigo nada? Eu não disse a você sobre tudo isso porque não sabia como. Como eu explicaria que a fundação da nossa família inteira foi construída sobre uma traição tão cruel? Que o homem cujo nome eu levava tinha partido irmãos e fingiu que um deles não existia? Eu planejei contar para você depois do meu cardiologista dar o sinal verde no exame da próxima semana. Meu coração tinha se sentido esquisito e eu queria garantir que estava com a saúde boa antes de lidar com isso. Mas se você está lendo esta carta, então eu não consegui viver para ter essa conversa. E você precisa saber que Léo é perigoso, Marina. Não apenas ressentido, mas perturbado. Ele falou sobre conquistar o que deveria ter sido dele, sobre corrigir a traição do nascimento. Eu tentei resolver isso discretamente, sem envolver você ou Marcos. Mas se algo acontecer comigo, você precisa proteger a nossa família. Os documentos nesta caixa provam o parentesco dele. Eles também provam que meu pai, não os Mendonça como um casal, mas especificamente meu pai, foi responsável por essa separação. Eu amo você, Marina. Eu sinto muito por guardar isso de você. Proteja Marcos, proteja o legado que construímos juntos. E, por favor, não me julgue muito severamente por não ter sido forte o bastante para enfrentar esse demônio da família enquanto eu estava vivo. Sempre seu, Marcelo. Eu me sentei na areia molhada,
segurando a carta dele, lágrimas se misturando com chuva no meu rosto. Marcelo tinha sabido. Ele tinha sabido sobre Léo, sobre o perigo, e a pressão disso tinha literalmente partido o coração dele. O ataque cardíaco que o matou não tinha sido aleatório. Tinha sido o ápice de semanas de estresse tentando descobrir como proteger a família dele da ameaça que o irmão dele representava. Marina, Eliana estava parada atrás de mim, segurando um guarda-chuva sobre as duas. "O que diz?" Eu entreguei os documentos para ela, incapaz de falar enquanto ela lia. A raiva cresceu no rosto dela, misturada com pena. "Aquele filho da mãe", ela finalmente sussurrou. "Léo matou Marcelo. Talvez não diretamente, mas o estresse do que ele revelou, as ameaças implícitas. E agora ele está terminando o que começou", eu disse, minha voz ganhando força. "Usando Priscila para ter acesso ao que resta, planejando destruir Marcos no processo." "O que você vai fazer?" Eu guardei os documentos de volta no envelope impermeável, os segurando contra o peito. "Eu vou fazer o que Marcelo não conseguiu. Vou parar Léo. Mas não do jeito dele, discretamente, na sombra. Vou expor tudo. O crime da família, o esquema de Léo, o envolvimento de Priscila, tudo. A fortuna Mendonça foi construída sobre uma traição horrível. Eu não posso mudar isso, mas posso garantir que essa traição não continue envenenando outra geração." Nós dirigimos de volta para São Paulo naquela tarde, a evidência segura na minha bolsa. Na segunda-feira, Vanderlei Dantas ligou com o relatório completo dele. As descobertas confirmaram meus piores medos. Léo e Priscila tinham planejado uma estratégia multifacetada. Primeiro, eles garantiriam os números das contas offshore, transferindo fundos para contas que eles controlavam. Segundo, Léo entraria com uma contestação legal do testamento de Marcelo, alegando que, sendo o filho biológico de Roberto Mendonça, ele tinha direito igual, se não superior, à herança. Terceiro, e o mais devastador, eles tinham evidências falsificadas sugerindo que Marcelo tinha sabido sobre Léo por anos e tinha planejado reconhecê-lo formalmente antes da morte, mas tinha sido dissuadido por mim. Eles estavam planejando me pintar como a vilã, a esposa gananciosa que tinha impedido Marcelo de fazer a coisa certa. E com Marcos constantemente fora, incapaz de refutar as alegações deles, o plano deles poderia realmente funcionar. "Existe um elemento adicional que me preocupa", Vanderlei disse. Léo fez contato com um jornalista em um tabloide local, insinuando uma grande história sobre privilégio familiar e injustiça histórica. Ele está construindo uma história pública que poderia manchar a reputação de Marcelo e constranger sua família para um acordo. Que tipo de cronograma nós estamos olhando? Com base nas reuniões agendadas e conversas telefônicas que eu interceptei, eles estão se movendo na sexta-feira. Léo vai confrontá-la formalmente, exigindo reconhecimento e pagamento. Se você recusar, o processo vai prosseguir na segunda-feira, junto com a história do tabloide. Sexta-feira. 3 dias para montar minha contraofensiva. Eu liguei para Jonas Alves novamente, desta vez sendo completamente direta sobre a situação. Ele foi ao meu apartamento naquela noite, revisou os documentos de Marcelo, as filmagens de segurança de Priscila, a investigação de Vanderlei e montou um caso legal. Com essa evidência, nós não apenas podemos nos defender de qualquer contestação deles, mas podemos potencialmente processá-los por conspiração para cometer fraude, ele explicou. A questão é sobre como você quer proceder. Discretamente, através de canais legais, ou você quer expor publicamente? Eu pensei na carta de Marcelo, na tentativa dele de lidar com isso discretamente. Isso tinha lhe custado a vida. Não, a injustiça da família Mendonça tinha permanecido escondida por tempo demais. Era a hora da verdade, não importava o quão dolorosa. Publicamente, eu decidi. Mas nos meus termos, não nos dele. Na quarta-feira, eu organizei uma reunião com a diretoria executiva da Mendonça Participações.
Gilberto Bastos, o diretor financeiro, e os outros executivos seniores reunidos na sala de conferências, claramente perplexos sobre por que a viúva reclusa tinha convocado uma reunião de emergência. Obrigada por virem. Eu comecei, mantendo minha voz firme. Eu preciso informá-los sobre uma ameaça à integridade e reputação desta empresa. Durante a próxima hora, eu apresentei tudo. A existência de Léo, a injustiça histórica, o esquema dele com Priscila, a evidência que eu tinha reunido. As reações variaram de choque à indignação e uma determinação protetora feroz do legado de Marcelo. Nós vamos apoiá-la completamente, Gilberto declarou. Marcelo construiu esta empresa com integridade. Não vamos deixar ela ser manchada por mentiras. Com o apoio da empresa garantido, eu fiz a próxima ligação, para meu filho. Marcos, eu preciso que você volte para casa imediatamente, eu disse quando ele atendeu no número de Hong Kong. É sobre Priscila. Ouvir a voz dele pela primeira vez desde que descobri a traição foi mais difícil do que eu tinha antecipado. Como eu diria ao meu filho que a mulher dele tinha o traído com o doppelganger do pai dele? Que ela tinha conspirado para roubar a herança dele? Mãe, o que aconteceu? Priscila está bem? Fisicamente, sim. Mas, Marcos, existem coisas que você precisa saber. Coisas que não posso discutir por telefone. Você pode pegar um voo amanhã? Para o crédito dele, ele não discutiu. Eu vou estar aí na quinta à noite. Na quinta-feira, Vanderlei ligou com notícias urgentes. Léo e Priscila agendaram para se encontrar com você amanhã de manhã, às 9. Eles ligaram para a secretária da empresa solicitando uma reunião, alegando ter informações urgentes sobre a família. Perfeito, eu disse. Diga a eles que eu concordo. Mas mude o local para a sala de conferências principal da Mendonça Participações, não no meu apartamento. Você tem certeza? Isso vai dar a eles uma legitimidade. Eu quero testemunhas. E eu quero eles se sentirem confiantes, como se o plano deles estivesse funcionando. O confronto final seria nos meus termos, com a verdade como minha arma. Na quinta-feira à noite, Marcos chegou, parecendo cansado da viagem longa, mas alerta com preocupação. Nós nos sentamos na sala de estar, a mesma sala onde eu tinha descoberto a traição de Priscila, e eu contei para ele tudo. Assistir a compreensão emergir no rosto dele foi doloroso. Descrença, negação, raiva, mágoa, tudo cruzando em ondas enquanto eu mostrava as mensagens, as filmagens, a evidência do esquema. Quando eu finalmente entreguei a carta de Marcelo, as mãos dele tremeram. Pai sabia, ele sussurrou. Ele sabia e não me contou. Ele estava tentando proteger você, eu disse suavemente. E essa tentativa o matou. Priscila, ele disse o nome dela como uma maldição. Eu confiei nela. Eu a amava. Eu sei, querido. Eu sinto muito. E esse Léo, ele realmente acha que tem direito à fortuna de papai? Por causa do que o avô fez há décadas? Ele não só acha que tem direito, ele está planejando tomá-la à força. Mas não vamos deixar isso acontecer. Nós passamos o resto da noite planejando. Marcos, apesar da traição pessoal, manteve uma compostura notável. Ele tinha o sangue de Marcelo, a mesma habilidade de colocar emoção de lado quando estratégia era necessária. Eu quero estar lá amanhã, ele disse. Quando eles vierem, eu quero que Priscila olhe para mim e saiba que ela falhou. Você tem certeza? Vai ser brutalmente difícil. Tenho certeza. A manhã de sexta-feira amanheceu clara e fria. Eu me vesti cuidadosamente, escolhendo um dos ternos de poder de quando eu tinha sido mais ativa nos eventos da empresa. Marina Mendonça, a viúva de luto, tinha recuado. No lugar dela estava Marina Mendonça, guerreira e protetora do legado da família. Marcos e eu chegamos na Mendonça Participações às 8h30. Jonas Alves já estava lá, junto com Gilberto Bastos e 2 outros executivos. Vanderlei Dantas tinha instalado equipamento de gravação discreto por toda a sala de conferências. Tudo o que fosse dito seria documentado. Às 9h em ponto, eles chegaram. Léo entrou primeiro, confiança radiando de cada passo.
Vestindo outro terno impecável, o cabelo dele penteado perfeitamente, ele era a própria imagem de Marcelo. A semelhança ainda me fazia estremecer. Atrás dele, Priscila parecia cautelosamente otimista, claramente acreditando que essa reunião era a abertura deles para apresentar as exigências. O sorriso dela congelou quando ela viu Marcos sentado à mesa de conferência. "Marcos", ela disse, a voz dela vacilando. "Eu não sabia que você estava de volta." Surpresa, a voz dele estava gelada como eu nunca tinha ouvido. "Sente-se." Os dois. Léo manteve a compostura dele melhor, embora eu notasse o aperto sutil da mandíbula, a tensão repentina nos ombros. Ele tinha esperado uma viúva vulnerável, não uma sala de conferência cheia de executivos e advogados corporativos. "Senhora Mendonça", ele começou, a voz tão terrivelmente similar à de Marcelo. "Obrigado por concordar em se encontrar. Eu acredito que é hora de termos uma conversa franca sobre o legado da família." "Eu concordo completamente", eu respondi. "Mas antes de você falar, eu tenho algumas coisas para apresentar." Eu acenei para Jonas, que começou a projetar evidências na tela da sala de conferência. Primeiro, as mensagens entre Léo e Priscila. Depois, a filmagem de vigilância deles discutindo os planos no Le Monde. Então, as filmagens de Priscila acessando meu cofre. Eu assisti a cor drenar do rosto de Priscila enquanto cada peça de evidência aparecia. Léo, porém, manteve uma máscara mais rígida, embora a raiva crescente fosse visível nos olhos dele. "Você nos gravou", Priscila finalmente sussurrou. "Você invadiu nossa privacidade." "Eu documentei uma conspiração criminosa", eu corrigi. "Existe uma diferença significativa." Agora, eu continuei, me virando para Léo. "Vamos ter aquela conversa franca. Você é de fato Leonardo Silveira, irmão gêmeo de Marcelo, filho biológico de Roberto Mendonça. Eu sei da injustiça feita a você, a forma como você foi rejeitado enquanto Marcelo foi acolhido na família. E eu sei que você sente que tem direito à fortuna Mendonça." A surpresa finalmente rachou a compostura dele. "Você sabe, eu sei de tudo, incluindo que Marcelo tentou fazer as pazes com você antes da morte dele, e você rejeitou qualquer coisa a não ser a fortuna dele inteira." Ele ofereceu migalhas. Léo cuspiu, a máscara dele finalmente caindo. Alguns milhões, como se isso compensasse uma vida de pobreza enquanto ele vivia como um rei. Eu disse a ele a verdade. Que nós deveríamos ter dividido tudo igualmente, que o crime do pai dele exigia restituição completa. O crime do seu pai também, eu lembrei. Roberto Mendonça era seu pai biológico tanto quanto o de Marcelo. Mas ele escolheu Marcelo. Deixou-me apodrecer em um orfanato. "E isso foi terrivelmente errado", eu concordei, minha voz suavizando. "A injustiça feita a você foi monstruosa. Nenhuma criança deveria ser rejeitada enquanto o irmão gêmeo é elevado. Se Marcelo estivesse aqui, eu sei que ele faria mais para remediar isso. Mas você não é Marcelo." A voz dele endureceu de novo. "Você é apenas a viúva agarrada à fortuna dele. Não, eu sou a mulher protegendo o legado do marido. O legado que ele construiu, não herdou." Porque aqui está a parte que você convenientemente ignora, Léo. Roberto Mendonça era um monstro que cometeu uma injustiça horrível. Mas a fortuna da Mendonça Participações não foi construída por ele sozinho. Foi construída por Marcelo ao longo de décadas de trabalho. Marcelo transformou uma empresa manufatureira regional em uma potência multinacional. Cada sucesso, cada expansão, cada inovação veio da mente dele, do trabalho dele. Você pode ter sido o gêmeo dele, pode ter compartilhado o DNA dele, mas você não construiu o que ele construiu. E conspirar para roubá-lo através de fraude e sedução, eu olhei para Priscila. Não dá a você direito a coisa nenhuma. Você não pode provar nada. Priscila entrou em pânico. Essas gravações foram obtidas ilegalmente. Na verdade, Jonas entrou. Elas foram obtidas completamente legalmente. A senhora Mendonça tinha todo o direito de instalar segurança em sua própria residência. E a gravação em espaço público no restaurante não requer consentimento. Mas além de todas essas evidências,
Temos também as ligações que o Sr. Rezende fez para escritórios de advocacia, especializados em contestação de testamento, os e-mails dele para repórteres de tabloide e os registros bancários mostrando que a senhora Mendonça, aqui presente, ele olhou para Priscila, já começou a transferir fundos de contas conjuntas com o marido para contas offshore. A última peça de informação claramente surpreendeu Marcos, que olhou para Priscila com incredulidade renovada. Você já estava roubando de mim? Enquanto eu ainda estava casado com você? Marcos, ela tentou, alcançando através da mesa. Deixe-me explicar. Ele recuou. Não me toque. Não fale comigo. Você traiu tudo que nós compartilhamos. Tudo que você compartilhou foi a sombra do pai. Priscila explodiu, o verniz dela finalmente quebrando. Você acha que eu não via isso? Todo dia, você medindo-se contra um homem morto, tentando preencher sapatos impossíveis. Léo era diferente. Ele via o próprio valor dele. Ele viu uma mulher vulnerável que poderia manipular, eu corrigi. E você era arrogante o suficiente para acreditar que realmente significava algo para ele, além de acesso à fortuna Mendonça. Eu me virei para Léo. Você usou o rosto de Marcelo, a memória dele, para seduzir a esposa do filho dele. Você explorou a dor e lealdade da família dele para tentar roubar o que ele construiu. E você realmente pensou que se safaria porque eu era apenas uma viúva de luto? 43 anos de casamento com Marcelo Mendonça me ensinaram muito sobre estratégia, sobre paciência, sobre saber quando golpear. E eu tenho evidência não apenas do seu esquema, mas da sua extensa ficha criminal. As viúvas que você defraudou antes, os golpes de identidade. Tudo documentado e pronto para ser entregue às autoridades. A realização finalmente atingiu o rosto de Léo. O jogo tinha acabado. O que você quer? Justiça, eu disse simplesmente. Para Marcelo, que tentou fazer a coisa certa e foi rejeitado. Para Marcos, que foi traído pelas duas pessoas que deveriam ser leais a ele. E para você, estranhamente, porque você merecia melhor do que a vida que lhe foi dada. Eu empurrei um conjunto de documentos através da mesa. Aqui está a minha oferta. Um pagamento único de 5 milhões. Não como um direito, mas como reconhecimento da injustiça feita a você. Em troca, você assina uma renúncia de qualquer reivindicação futura à herança Mendonça, concorda em não ter contato com qualquer membro da família e não dá entrevistas ou busca publicidade sobre o assunto. 5 milhões. Ele riu amargamente. Você acha que isso é suficiente? Eu acho que é mais do que você merece, dadas as suas ações. Mas é o que é justo. Isso, e uma revelação pública sobre a injustiça de Roberto Mendonça. A verdade histórica finalmente vindo à tona. O nome de Marcelo limpo, a sua existência reconhecida e a traição da família exposta. A reputação dos Mendonça será manchada, Gilberto Bastos acrescentou. Mas honestamente, não com as mentiras e insinuações que você estava planejando. Léo estudou os documentos, a batalha interna visível na postura dele. Era mais dinheiro do que ele provavelmente já tinha visto, mas uma fração da fortuna total. E a renúncia significava aceitar para sempre que ele não era herdeiro de Marcelo, que ele tinha nascido minutos tarde demais e que essa diferença importava. E eu? Priscila perguntou, a voz pequena. Você, Marcos disse antes que eu pudesse responder. Não recebe nada além do divórcio e exposição pública. Você não foi uma vítima de circunstâncias como Léo. Você escolheu trair, escolheu roubar e vai arcar com as consequências. Eu vou lutar contra isso, ela ameaçou. Eu vou contratar os melhores advogados. Com que dinheiro? Jonas perguntou gentilmente. As contas conjuntas foram congeladas esta manhã. Seu acesso aos fundos da família foi revogado. E dada a evidência de fraude conjugal, você não vai ver 1 centavo no divórcio. A realidade finalmente se instalou. Priscila tinha apostado tudo em um esquema que tinha fracassado espetacularmente. Léo pegou a caneta e depois hesitou. Marcelo realmente tentou fazer as pazes? Ele tentou, eu confirmei suavemente. A carta dele deixa claro que ele queria compensar a injustiça, mas você exigiu tudo ou nada. Eu deveria ter tido tudo.
Eu nasci dele tanto quanto Marcelo. Você nasceu dele. Mas Marcelo viveu uma vida construindo algo, e há uma diferença. Finalmente, Léo assinou. A renúncia, o acordo de confidencialidade, a confissão documentada do esquema em troca de não ser processado. Quando terminou, ele olhou para mim com algo quase parecido com respeito. Você é mais forte do que eu achei que seria. 43 anos ao lado de Marcelo Mendonça me ensinaram muito, eu respondi. Incluindo que força verdadeira não é sobre tomar o que você quer, é sobre proteger o que importa. Ele se levantou, ajustou o terno dele pela última vez, aquela imitação assustadora de Marcelo finalmente parecendo apenas patética. Pela sorte, ele disse, e saiu da sala de conferências. Priscila olhou para Marcos pela última vez. Eu realmente amei você uma vez. Não, você não amou, ele respondeu tranquilo. Você amou o que eu representava. Existe uma diferença. Depois que eles saíram, eu finalmente me permiti desmoronar um pouco, a adrenalina das últimas semanas finalmente quebrando. Marcos me abraçou, e pela primeira vez desde o funeral de Marcelo, eu chorei na frente do meu filho. Você foi incrível, mãe. Ele sussurrou. Pai teria ficado orgulhoso. Ele teria feito melhor, eu disse. Ele teria encontrado um jeito de salvar todo mundo. Não, ele tentou, e isso o matou. Você fez o que era necessário, e você expôs a verdade. Na semana seguinte, Jonas organizou uma conferência de imprensa. A Mendonça Participações divulgou uma declaração pública reconhecendo a existência de Leonardo Rezende, o irmão gêmeo de Marcelo, e detalhando a injustiça histórica de Roberto Mendonça. A empresa anunciou uma fundação em nome de Elizabeth Silveira, a mãe biológica, para apoiar crianças órfãs e irmãos separados pelo sistema. A mídia se fixou na história, mas não do jeito que Léo tinha planejado. Em vez de expor Marcelo como alguém que deliberadamente rejeitou o irmão, a narrativa se tornou sobre um filho de coração grande, tentando fazer as pazes pelos pecados do pai, apenas para ser explorado por um irmão ressentido. Não era totalmente justo para Léo, eu sabia. A dor dele era real, a injustiça era real. Mas a maneira que ele tinha escolhido buscar justiça tinha sido envenenada pela ganância dele e pela vontade de destruir ao invés de corrigir. Um mês depois, eu estava no escritório de Marcelo pela última vez antes de finalmente desmontá-lo. Marcos tinha sugerido gentilmente que preservar tudo exatamente como Marcelo tinha deixado não era saudável, que era hora de deixar a vida evoluir. Ele estava certo. Manter o escritório como um santuário tinha sido uma maneira de evitar seguir em frente, de fingir que Marcelo poderia de alguma forma voltar se eu mantivesse tudo perfeitamente congelado no tempo. Eu peguei a aliança de Marcelo da gaveta, a pequena caixa de veludo pesando quase nada, mas significando tudo. Na semana que vem, eu doaria a maior parte das coisas dele. Manteria algumas lembranças preciosas e transformaria o escritório em algo novo. Talvez um estúdio de arte. Eu sempre tinha querido pintar. Nós passamos por isso, eu sussurrei para o retrato dele, aquele tirado no 40º aniversário de casamento. O legado está seguro. Marcos está se recuperando. E a verdade finalmente veio à tona. Meu telefone tocou com uma mensagem de Marcos. Jantando comigo hoje à noite, mãe? Eu fiz reservas no Le Monde. Eu sorri. Meu filho estava recuperando os lugares que Léo e Priscila tinham tentado envenenar com o esquema deles. Eu adoraria. Enquanto eu estava fechando o escritório, um envelope deslizou por baixo da porta. Eu o peguei, confusa, e abri. Dentro havia um cheque de 5 milhões feito em nome da Fundação Elizabeth Silveira e uma nota curta em uma caligrafia que era assustadoramente similar à de Marcelo. Você estava certa. Ele construiu isso. Eu simplesmente nasci. Use isso de uma maneira que teria deixado nossa mãe orgulhosa. Léo. Talvez houvesse redenção até para pessoas quebradas pelas injustiças da vida. Talvez a honestidade finalmente saindo à luz tivesse libertado algo nele, uma porta fechada há muito tempo, um caminho para um perdão que eu nunca tinha imaginado possível. Ou talvez, apenas talvez, no final,
os dois irmãos Mendonça tinham encontrado um jeito de honrar a mulher que lhes deu vida e o homem que tinha tentado fazer as pazes pelos pecados de outro. Mas aconteceu algo que mudou tudo. 2 semanas depois do confronto, Vanderlei Dantas ligou com notícias urgentes. Senhora Mendonça, você precisa saber de algo. Léo Rezende foi encontrado morto na cela dele. O coração paralisou. O quê? Mas ele não estava preso. Ele assinou a renúncia. Ele foi detido 3 dias atrás sob outras acusações. Parece que ele tinha ido atrás de outra viúva em Curitiba semanas antes de encontrá-la. Quando aquela vítima viu a cobertura da mídia sobre o caso Mendonça, ela veio à frente. Ele foi preso por fraude. Como ele morreu? Suicídio aparente. Enforcamento. Mas, senhora Mendonça, há algo estranho. O momento, a forma, parece organizado demais. Eu investiguei as câmeras de segurança da prisão e há uma lacuna durante a hora em que ele supostamente se matou. Alguns minutos de filmagem faltando. Você está sugerindo. Eu estou sugerindo que é conveniente demais. Léo sabia demais sobre Roberto Mendonça, sobre os segredos da família. E agora ele está morto, silenciado permanentemente. Um calafrio percorreu minha espinha. Será que alguém tinha mandado matar Léo para proteger segredos ainda mais profundos? Ou ele realmente tinha tirado a própria vida, esmagado pelo peso de uma vida inteira de ressentimento, culminando em uma derrota humilhante? Eu nunca saberia com certeza. E talvez essa incerteza fosse apropriada. A história da família Mendonça tinha sido construída sobre segredos, sobre verdades enterradas e mentiras confortáveis. Talvez a morte de Léo fosse a última camada desse legado complicado. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Eu tinha protegido Marcos. Eu tinha exposto as injustiças do passado. Eu tinha honrado a memória de Marcelo enquanto reconhecia as falhas da família dele. E no final, essa era a verdade que importava. Não a versão perfeita e polida que famílias como os Mendonça costumam apresentar ao mundo, mas a verdade complicada e confusa de vidas reais, de escolhas com consequências, de amor misturado com falhas e de legados construídos sobre fundações rachadas. Essa narrativa termina aqui, mas quero muito ouvir você. Escreva nos comentários o que achou, o que faria diferente, de onde me acompanha e qual nota essa história merece. E claro, se inscreva no canal para acompanhar as próximas.